Olá, caro estudante da legislação de trânsito, aquele que está buscando abarcar uma carreira no serviço público na área de fiscalização de trânsito, na área de agente de trânsito e, notadamente, essa traz sempre, no contexto das provas, questões relativas à legislação de trânsito. No encontro de hoje, tratando ainda sobre normas de circulação e conduta, vamos nos ater em entender a diferença entre ultrapassagem e passagem por outro veículo. Além de entender essa diferença, correlacionarmos a infrações de trânsito que podem vir a ser objeto de ultrapassagens tipificadas como descumprimento da lei. Notadamente, a preocupação do legislador estava em definir ultrapassagem nas normas de circulação e conduta e, ao longo do tempo, com algumas pequenas mudanças, deixar claro para o usuário da via pública de que a ultrapassagem é uma manobra extremamente perigosa e deve ser precedida de algumas regras de segurança. Entre elas, a situação de sinalizar antecipadamente, a condição de regular a velocidade do seu deslocamento em relação aos demais veículos. Bom, quem vem estudando legislação de trânsito sempre se depara com a pergunta de que, quando estabelece uma condição definida como ultrapassagem e quando que ocorre uma passagem por outro veículo. Nesse contexto, há que se lembrar que o Código define lá em seu capítulo das normas de circulação e conduta e traz como definição em seu anexo que a ultrapassagem é uma manobra de vencer o veículo que está em marcha à frente do seu, deslocando-se lateralmente e retornando para a faixa de origem. Ora, então, vamos entender sempre que ultrapassagem é um deslocamento que se faz numa faixa adjacente àquela em que estava transitando, com retorno a a faixa de origem imediatamente após vencer em velocidade o outro veículo. Regra geral, o Código fala em ultrapassagem deve ocorrer pela esquerda. Regra geral, o Código fala de que, ao se perceber o propósito de ultrapassagem demonstrado por algum veículo, o condutor que segue imediatamente à frente deve se deslocar para a faixa da direita, se houver, deixando a faixa da esquerda livre para o veículo que vem em velocidade maior continuar a sua marcha. Lembrem-se que a regra de ultrapassagem não se vincula a uma regulamentação de excesso de velocidade. Então vamos entender assim, que numa rodovia federal, um veículo transitando, um veículo do tipo caminhonete, partindo do princípio que não há diferença na pista dupla ou na pista simples para uma caminhonete, a velocidade máxima é 90 km por hora. Correto? Muito bem. Se uma caminhonete circula a 90 km por hora, aproxima-se em marcha a sua retaguarda um veículo do tipo caminhão, cuja velocidade máxima é 90 km por hora em rodovias, não importa se simples ou dupla a pista. Este pede preferência para a ultrapassagem, dando um toque intermitente de luz baixa e alta, por exemplo. Esse impõe uma condição de que o veículo que está à frente
independente de estar transitando na velocidade máxima permitida, deve se deslocar para a direita a fim de permitir a passagem do veículo que seguia atrás. Não esqueça disso. Bom, a regra de ultrapassagem, então, como eu falei, ela deve observar o início, a origem e o retorno para uma mesma faixa. E nesse contexto, eu defino ultrapassagem. Ela pode acontecer no mesmo sentido, em duas faixas de trânsito de mesmo sentido, ou ela pode ocorrer em duas faixas de trânsito em sentido oposto. Correto? Muito bem. Lembrando que o que define faixas do mesmo sentido é a sinalização horizontal na cor branca. Se esta sinalização horizontal estiver aposta no pavimento de forma intermitente, seccionada, pontilhada, ela permite transposição de faixa, permite ultrapassagem. Se, mesmo que no mesmo sentido, as faixas estiverem divididas por uma linha contínua na cor branca, esta proíbe qualquer tipo de transposição. Então, a ultrapassagem ou a passagem por um outro veículo, no mesmo sentido de direção, de duas ou mais faixas, implica que a faixa horizontal deve ser na cor branca, pontilhada. No caso de faixas de trânsito em sentido oposto de direção, a divisão de fluxos opostos vai se dar pela sinalização horizontal de cor amarela. E a regra é a mesma. Onde a sinalização horizontal for segmentada, pontilhada, intervalada na cor amarela, ela autoriza a ultrapassagem. Onde ela for contínua, ela proíbe a ultrapassagem. Bom, as regras gerais de regular velocidade, sinalizar com antecedência a mudança de faixa, sinalizar o retorno à faixa de origem, sempre com luzes indicadoras de direção, ou com gesto regulamentar do condutor, sinais de braço, devem ocorrer em todas as manobras. A obrigação do condutor em uma manobra de ultrapassagem jamais criar uma situação de perigo, de obstáculo aos outros condutores que seguem no mesmo sentido ou aos condutores que seguem no sentido inverso de direção, deve ser observado. Bem, neste contexto aí das normas de circulação e conduta, elas trazem no artigo 29, nos seus incisos 9, no seu parágrafo 1º e no anexo 1º, as definições de ultrapassagem e de passagem. Nós vamos à tela para isso ficar bem sedimentado no conhecimento dos senhores. Então, não esqueçam que a manobra de ultrapassagem ela ocorre sempre que, independente se temos sentido de fluxo oposto ou não, ela ocorre partindo de uma origem e de uma posição final na mesma faixa. Então, observem, se o código está nos falando que a ultrapassagem deverá ser feita pela esquerda, a manobra é essa. Sair da faixa de origem, terminar a manobra na mesma faixa em que se encontrava no início da manobra. Lembrar sempre de sinalizar
lembrar de sinalizar, lembrar de observar se um veículo não iniciou a manobra antes, lembrar se existe espaço suficiente para realizar a manobra, no caso de veículo transitando no sentido oposto. Esta regra, ela impõe o quê? A regra de ultrapassagem. Ultrapassagem é diferente de passagem por outro veículo. No caso de passagem por outro veículo, o código autoriza, vou dar um exemplo aqui em 3 faixas no mesmo sentido, o código autoriza que o condutor realize uma transposição de faixa tanto pela esquerda quanto pela direita. Então lembrem-se, a regra de passagem não obriga o retorno à faixa de origem e autoriza, desde que eu tenha mais de 2 faixas, que a passagem ocorra tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Muito bem. Então, com esse entendimento, nós vamos observar que o código, em seu artigo ainda 29, parágrafo 1º, define o que é uma transposição de faixa. Uma transposição de faixa é simplesmente uma mudança sem retornar à faixa de origem. Então vamos entender que uma transposição de faixa pode ocorrer numa manobra da esquerda para a direita, vai ser o caso daquele veículo que, permite a passagem de um veículo que estava imediatamente atrás em uma velocidade maior que a sua, e a transposição de faixa também permite a manobra da direita para a esquerda. Ora, a transposição de faixa, ela nada mais é do que a passagem do veículo de uma faixa para outra. Com esse entendimento, as questões de prova que tratarem do assunto vão ficar mais fáceis. Lembre-se, ultrapassagem, origem e final da manobra na mesma faixa, passagem, simplesmente numa faixa diferente, estar em uma velocidade superior a outro veículo. Então eu vou passar ao lado desse veículo. E por último, a transposição de faixa, que autoriza o condutor a realizar a manobra tanto pela direita quanto pela esquerda. Evidentemente que nesses casos há que se falar em pelo menos 2 faixas no mesmo sentido. Lembrem-se, se eu estiver falando de 2 faixas de sentido contrário, a manobra em todos os casos vai ser uma manobra de ultrapassagem. Ora, pois eu não posso, após a mudança de faixa, após a transposição de faixa, permanecer na contramão de direção. Eu tenho que retornar à origem. Bem, dito isso, é importante que aquele que está estudando para a prova do concurso não deixe de observar as infrações de trânsito tipificadas e relacionadas com o verbo ultrapassar. No seu material, você vai encontrar aí
a seleção de todas elas, né? E nós vamos destacar principalmente o artigo 191. O artigo 191 determina uma infração de natureza gravíssima que foi modificada recentemente pelo legislador, impondo uma penalidade de multa com fator multiplicador de 10 vezes. E, além disso, impondo a suspensão do direito de dirigir. Então, não esqueça que a infração de trânsito numa manobra de ultrapassagem em sentido oposto de direção, então imagine aqui que nós temos uma via com duplo sentido de direção e nesta manobra o condutor força a passagem entre dois veículos. Neste caso, estará aí tipificada a infração de trânsito do artigo 191. Chamo a atenção dos senhores de correlacionar essa manobra quando tiver sentido oposto, então duas faixas de trânsito de sentido oposto, e quando estiver presente a tentativa de ou a manobra de ultrapassagem. Então, saiu ultrapassar, isso implica em algum dos dois veículos, o que segue no mesmo sentido ou o que segue no sentido contrário, ter que deslocar para o acostamento, tipifica a infração. Algum dos dois veículos ter que pisar no freio ou ter que assumir uma outra manobra qualquer que não seja de marcha do veículo naquela circunstância, todas elas impõem a tipificação do forçar passagem. Não esqueça, infração de natureza gravíssima com fator multiplicador de 10 vezes de suspensão do direito de dirigir, trazendo ainda em seu parágrafo único que esta punição ela vai ser dobrada no que diz respeito à penalidade de multa se for uma situação de reincidência nos últimos 12 meses. Quer dizer que nós, na situação de forçar passagem entre dois veículos, vamos ter uma infração de natureza gravíssima com penalidade de multa, vamos arredondar aqui, em torno de R$ 2.930, podendo, na reincidência em 12 meses, chegar a uma situação próxima dos R$ 6.000. O que o legislador quis aqui? Coibir esse tipo de manobra que impõe um risco desnecessário ao trânsito. Bom, no material que você recebeu, destacado em negrito, a tipificação das infrações de trânsito que trazem o verbo ultrapassar, que são as mais diversas. Evidentemente que muitas delas, a regra geral daquele que conduz veículo automotor na via pública, já consegue condicionar a tipificação da infração de trânsito. Então aqui a tarefa é você procurar correlacionar a natureza da infração conforme a conduta assumida pelo condutor na manobra de ultrapassagem, certo? Então isso é importante. Independentemente desta condição, eu tenho que chamar a atenção aqui a uma correlação que deve ser feita entre o verbo transitar, que está no artigo 193, e o verbo ultrapassar, que está no artigo 202. Percebam ali que dentre os espaços tipificados como infração de trânsito, transitar no acostamento é uma infração de natureza gravíssima com fator multiplicador de 3 vezes. E recentemente o legislador acabou agravando a penalidade do artigo 202, que trouxe a condição de
ultrapassagem pelo acostamento a circunstância de uma infração de natureza gravíssima com fator multiplicador de 5 vezes. Por que eu faço essa observação? Ora, até bem pouco tempo, transitar pelo acostamento impunha uma infração de natureza gravíssima com fator multiplicador de 3 vezes e ultrapassar pelo acostamento era uma infração de natureza grave. A modificação por parte da natureza da infração impôs, né, por parte do legislador, um agravamento da circunstância da penalidade. Então, a infração de natureza gravíssima aqui ganhou fator multiplicador de 5 vezes e, evidentemente, que você vai destacar aí no teu texto para que não seja surpreendido na hora da prova. Com relação a esta condição, lembre-se sempre que o verbo ultrapassar, entre as múltiplas possibilidades, pode trazer uma situação que pode ser objeto de cuidado na sua prova. Então vamos destacar os artigos 205 e 211. Perceba lá que no 205 a ultrapassagem de veículo em movimento que esteja participando de algum tipo de cortejo, algum tipo de préstito, algum tipo de formação, é infração de natureza leve. Enquanto que a ultrapassagem de veículos, se esses estiverem em fila, enseja uma infração de natureza grave do 211, e aqui também podemos ter algum tipo de confusão. Lembrem-se que a manobra de ultrapassagem ela deve ser sempre precedida da condição de observação de segurança em relação à manobra. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Bem, além disso, é muito importante que o condutor do veículo automotor observe se existe espaço suficiente para a realização da manobra. E, por último, tratando dessa condição de circulação e ultrapassagem, há que se observar que os veículos de maior porte, eles devem guardar uma distância entre eles para permitir que os veículos de menor porte possam fazer a ultrapassagem desses veículos de maior porte de forma intercalada. Então, vamos pensar sempre que os veículos de maior porte, eles deixam espaços entre eles para permitir manobra de ultrapassagem com segurança por parte dos demais veículos. A questão da ultrapassagem, normalmente ela cria uma confusão na cabeça de quem está estudando por não conseguir dissociar a ultrapassagem da passagem. Esse é o principal desafio. Se você entende que ultrapassagem é a manobra que sai de uma mesma faixa e imputa uma obrigação de retorno à faixa de origem, você não vai errar nenhuma questão que trate sobre esse assunto. Bom, por último, é importante nós chamarmos a atenção aqui nas regras de ultrapassagem, que todo o veículo que vai realizar a manobra de ultrapassagem deve fazê-lo pela esquerda e que todo veículo que perceber uma disposição do condutor de um veículo que o precede, através de sinal intercalado do facho de luz alta e luz baixa, deve deslocar para a direita a fim de dar passagem para esse veículo. Esta regra
não se correlaciona com a velocidade máxima permitida para a via. E com isso, finalizamos o estudo de ultrapassagem e passagem por outro veículo. Bons estudos e até a próxima!